Olá, gente. Bom, ontem eu gravei um vídeo falando sobre mediunidade, certo? Eu acho que ele foi bastante explicativo. E hoje, aproveitando o link da mediunidade, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a porta, né? Que eu comentei no vídeo anterior. A porta dessa mediunidade. Então, o quanto ela pode ser benéfica e o quanto que ela pode ser ruim, né? O quanto pode ser usada contra nós. Então eu vou falar para vocês um pouquinho, principalmente sobre a morte, tá bom? Eu, por algumas vezes, já tive uma orientação a respeito desse assunto e fiz 2 socorros, 2 ajudas. E nas 2 vezes que eu fiz esses socorros, foi o mesmo espírito que apareceu para mim. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os sentimentos, né? Sobre as vibrações. Então, eu falei para vocês que nós alimentamos os nossos vizinhos, né? Aqueles que ficam atrás da porta. Enfim. Então, pensa o seguinte. Eu fui atender um chamado de uma pessoa cuja a neta tinha passado mal por 2 vezes. Passado mal não, tinha sofrido um acidente, digamos assim, por 2 vezes. Na mesma semana, tá? Foram coisas sérias, né? E ela quase chegou a morrer por 2 vezes na mesma semana. E aí a avó, que é minha amiga, me procurou pedindo ajuda para ver o que a gente podia fazer, se era alguma coisa além, né, do normal ou se foi só um acaso. Enfim, e ela disse que a neta tinha ouvido vozes, né? Ela ouvia algumas vezes uma voz que falava na cabeça dela, que dizia coisas para ela do tipo: ninguém gosta de você, você não serve para nada. Enfim, eu disse também no vídeo anterior que muitas pessoas hoje tomam remédio psiquiátrico e muitas pessoas foram parar em psiquiatrias, né, em clínicas psiquiátricas, justamente por ouvir vozes. Então eu falo que isso é mediunidade. É uma mediunidade que não foi aceita, é uma mediunidade que não foi desenvolvida, é uma mediunidade que não foi trabalhada, é um caminho que não foi explorado, ou por meio, ou por receio, ou por ignorância também, né? Ignorância não é no sentido de xingar uma pessoa, mas de ser ignorante no ponto de não ter conhecimento nenhum sobre o assunto, né? Então, a ignorância pode sim nos levar a caminhos ruins. Mas enfim, voltando ao assunto. Então a menina ouvia vozes e aí eu achei que tinha que olhar para isso, porque devia ser algo maior, né, do que o acaso. Então a gente foi lá, eu fui com ela até a casa dela e fui olhar para ver se tinha alguma coisa. E enfim, tinha. E eu quando fui olhar para isso, não fui para brigar, nem para expulsar nenhum espírito, nem para ir lá e dizer que ele tinha que ir embora, que ele tinha que aceitar a luz, né, e seguir o seu caminho. Não fui fazer nada disso. Eu fui fazer uma limpeza e fui ver qual era a energia que estava, né, dentro daquela casa, se existia mesmo ou se era só o acaso. Mas enfim. E aí quando eu estava lá, enquanto eu falava algumas coisas para a neta, né, que é uma adolescente, e geralmente, isso também é outro fato que tem ocorrido bastante como experiência para mim. Os adolescentes na faixa de 12, 13 anos, mais ou menos, eu acho que é por aí que começa a perceber que existe essa porta, porque tive muitas experiências nesse sentido, de que essa faixa etária começa a ter algum probleminha. E aí comecei a prestar atenção que isso pode ser a mediunidade que está começando a desabrochar, né? E aí precisa ter cuidado, precisa ter um olhar para isso. Enfim, é o caso dessa adolescente que eu fui ver. E aí, enquanto eu falava algumas palavras enquanto eu passava um pouquinho de conhecimento, né, de sabedoria para ela, explicando o que era livre-arbítrio,
o que era mediunidade, que todos nós somos médiums, que cada um pode escolher a escola que quiser, né? E cada religião vai tratar essa mediunidade com um nome. Enfim. Oi, gato. Enfim, é isso. E aí, enquanto eu falava para ela essas coisas, né? Enquanto eu passava um pouquinho de informação sobre o assunto para ela, nós fizemos uma oração e tal. E aí, enquanto eu conversava com ela, esta voz falou comigo. E ele disse assim, era uma voz de homem, e ele disse para mim, eu fui chamado para vir até aqui. E aí eu perguntei para ela, olha, eu escutei agora uma voz de homem, mais jovem, e disse para mim que foi chamado para vir até aqui. Então ele disse que ele não entrou aqui à toa, ele foi convidado para entrar. E aí eu perguntei para ela, teria algum motivo para você convidar essa voz para entrar? E ela me virou e disse, olha, eu estava muito triste, eu andei muito triste ultimamente. Eu não vou entrar, né, no assunto aqui do histórico dela e nem nada, mas enfim, ela estava passando por uma fase. E ela disse que estava se sentindo muito triste, muito sozinha. E aí eu perguntei para ela, você pediu para morrer? E ela respondeu para mim, eu pedi, eu disse que eu queria morrer. Entenderam? Aí é que está o problema da porta permanecer aberta e não buscar conhecimento, e não buscar entendimento, e essa porta continuar aberta. Qualquer um pode entrar por ela, entenderam? Então, e o tipo de vibração que eu alimentar serão os convidados que irão chegar. No caso dela, como ela estava alimentando um sentimento de tristeza, de depressão, de solidão, né, de vazio, mesmo sem ter motivo, né? Enfim, às vezes a gente sente e muitas vezes é o chamado e a gente percebe que tá faltando alguma coisa, precisa de alguma coisa e não sabe o que é e fica triste. E aí eu disse para ela, olha, sabe quem é essa voz? E ela confirmou que a voz que ela ouvia era de um homem e era mais jovem, então era a mesma voz que eu ouvi lá na casa dela. E aí eu disse para ele, então, pois você pode ir embora então. Quem era? Era a morte, era o espírito da morte. E eu já lidei com ele umas 2, 3 vezes. E ele riu de mim, né? Como se ele quisesse me dizer, tipo, você vai me exorcizar? E eu não fui lá com esse objetivo, é claro, né? Espíritos lidam com espíritos, gente lida com gente. Certo? Fica a dica. Então, é claro que eu pedi ajuda aos meus mentores, aos meus amigos, né? A minha equipe espiritual. Não fui me intrometer no que não era chamado, né? Eu fui só olhar, mas eu fui acompanhada, entenderam? E aí, espírito lida com espírito, gente lida com gente. Então, ele disse para mim que tinha sido chamado. Eu perguntei para ela e ela disse, talvez eu tenha mesmo chamado, porque eu andava muito triste e pedi para morrer. E aí eu disse para ela, então, presta atenção, que quem está aqui é o espírito da morte. Você pediu para morrer e ele veio. Então, por 2 vezes, ela quase morreu, de verdade mesmo, que eu estou falando para vocês. Não vou entrar no mérito de contar tudo, mas, enfim, era isso. Por 2 vezes, ela quase realmente foi dessa para melhor. E aí, como ela chamou por ele, ele veio. E ele, quando vem, não vem para brincar. Ele foi chamado, então ele não quer perder tempo, né? Ele veio, ele fez 2 tentativas, não conseguiu levar, e aí ficou na cabeça dela, para que ela fizesse a coisa acontecer, dizendo para ela que ela era infeliz, que ela era feia, que ela era triste, que ninguém gostava dela, enfim, entendem onde eu quero chegar? Então, muitas vezes, o suicídio também vem por esta porta, sabe? E ela só disse para a avó dela que ela estava ouvindo as vozes porque ela ficou muito assustada. Porque pela 2ª vez que quase aconteceu o fato, isso mexeu muito com ela. E aí ela confessou para a avó dela que ela estava com medo de falar e que ninguém ia acreditar nela, mas ela tinha que dizer para alguém. E aí ela contou para a avó que ela estava ouvindo essas vozes e que essas vozes estavam falando coisas feias para ela, né, essa voz. Então, ainda bem que ela teve coragem de falar, né? E isso ajudou,
E ele foi embora. Ele foi embora porque a gente disse para ele, olha, então pode ir embora, porque na verdade ela estava enganada. Não era isso exatamente que ela queria. Ela se enganou. E pode ir, pode voltar para o seu lugar. E ele foi embora. Mas nem sempre é fácil assim, entendem? Então vamos tomar muito cuidado com o pensamento, gente. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: penso, logo existo. É fato. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente cria aqui, ó, no mental, vai para o universo. Então tudo aquilo que eu crio vem ao meu encontro. Então vamos tomar muito cuidado com o nosso pensamento, tá? Tudo é livre-arbítrio. E a gente pode sim antecipar a volta, só que não é a volta para casa. Lembram que eu disse que a gente só volta para casa, a gente só ganha a liberdade quando a gente consegue esvaziar a mochila, quando a gente consegue depurar, quando a gente consegue evoluir, quando a gente consegue se libertar de tudo, de todo tipo de apego, emocional, físico, material, enfim, todo tipo de matéria. E é por isso que nós estamos reencarnados. Então, gente, não vamos perder a oportunidade, né? Muitas pessoas têm histórico de suicídio de vidas passadas. Eu tenho. Então, em alguns momentos, quando alguma coisa não dá certo para você, nossa, tô descabelada. Quando alguma coisa não dá certo para você, ou quando alguma coisa, sei lá, te leva no encontro desse sentimento que é familiar, faz com que você reaviva tudo de novo. Ou seja, às vezes aqui foi só um tiquinho assim de nada de sofrimento, mas como é um sentimento familiar que está enraizado na sua alma, vai despertar, vai aflorar a ferida do passado, entendem? E aí a dor ela vai ser muito maior. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer de repente, mas aconteceu só isso e você está sentindo tudo isso e nossa, tudo isso por causa de uma coisinha assim? Então, é perigoso. Vamos pensar mais a respeito dos sentimentos, das vibrações, tudo aquilo que a gente coloca para fora não tem como trazer de volta para dentro. Já foi. E aqui também. Então, penso, criei. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente cria no pensamento, com o que a gente deseja e com o que a gente fala, tá? A espiritualidade existe, os dois lados. E existe o bom e aquilo que não é tão bom. Não é ruim, só não é tão bom ainda, né? E também merece a chance de tentar ser bom. Então, nós não podemos brigar, certo? Como foi o espírito da morte. Ele foi porque foi chamado. Então, quantas vezes você, numa fase de depressão, de melancolia, de amargura, não o chamou? Quantas vezes você não percebeu que as coisas eram assim pequenininhas e foram se transformando em coisas grandes, né? Talvez você não tenha ouvido a voz, mas talvez as coisas tenham ficado feias aí para você. Então pense a respeito disso. Não vale a pena chamar, não vale a pena deixar a porta aberta, ok? Então vamos buscar entendimento, vamos buscar conhecimento e vamos pensar sempre que o amor é a única coisa que cura. O amor é o único caminho, entendem? A espiritualidade é o meio, mas o amor é o caminho, ok? Vamos pensar a respeito disso e vamos olhar para quem está do nosso lado. Olha para quem está dentro da sua casa, talvez você nem esteja olhando direito. Olha para o seu familiar, olha para o seu amigo, olha para o seu companheiro de trabalho. Alimentar sentimento de depressão, de tristeza, de amargura, faz com que a gente alimente o vizinho da porta errada, entende? Então, se você tem alguém aí ao seu lado que está passando por essa fase de alimentar sofrimento, tenta trazê-la de volta,
tenta melhorar a vibração dela, tenta dar uma força, estender uma mão, oferecer um ombro amigo, porque muitas vezes a pessoa não tem força para subir, para sair de dentro desse buraco. E o buraco pode ficar cada vez mais fundo. E a gente pode sim antecipar as coisas. Cuidado. Beijo.